O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Então, naquele tempo, os discípulos de quem? De João Batista. Os discípulos de João Batista vieram dizer a Jesus porque os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. Então foram questionar Jesus porque se vivia aquele jejum e Jesus, que era já bem destacado no meio daquele povo, por pregar, anunciar a palavra, e através da sua pregação acontecer muitos milagres e curas, e multidões iam a ele, e eles foram perguntar por que Jesus e os seus discípulos não jejuavam. E aí apontaram que tanto os discípulos de João como dos fariseus, eles viviam um jejum. E Jesus vai e diz: como que você pode, numa festa de casamento que você é convidado, estando à mesa o noivo, o dono da festa, a mesa repleta, como que você pode jejuar diante do noivo? Ele vai dizer: aí, come alguma coisa. Epa, não, você vai comer, aqui a mesa aqui é para nós, na minha festa você vai ter que provar. Aí Jesus vai e diz: mas dias virão em que o esposo lhe será tirado, e aí jejuarão. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Que todo jejum é oferecido a Ele. Ele é Deus. Os discípulos que ali estão caminhando com o próprio Deus. Então Deus é Deus. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. É tanto quando Ele diz: meu filho, lá com o paralítico, os teus pecados te são perdoados. Tem uns que começam a questionar: quem é esse homem? Ora, só quem pode perdoar pecados são Deus. Os pecados é Deus. Ora, Ele é Deus. Mas nem todos o acolheram como tal. E Jesus está dizendo: vai chegar o tempo deles jejuar. Mas por enquanto o noivo, que é Cristo, que caminha com eles, não há necessidade. Aí ele também diz: mas também vos digo. Eu pergunto a você, mulher que costura, que se não costurou, mas já sabe como é a costura, que vai fazer uma roupa, né? Você que ia fazer coxa de retalho. Quem já fez coxa de retalho? Aqueles pedacinhos de pano que sobrava, aí ia costurando. Minha mãe já fez aquelas coxas de retalho, aí ia emendando, com pouco estava uma coxa, né? De retalho, de toda cor. Você iria cortar uma roupa nova para tirar um pedaço para colocar na coxa de retalho? Não, você ia aproveitar as sobras, não é assim? Ia aproveitando as sobras daquele pano e fazendo aquela coxa de retalho. Jesus foi e disse: ninguém tira
um pedaço do pano novo para colocar no pano velho que está rasgado. O que é que Jesus está dizendo? Como que a pessoa entrou agora no grupo de oração, eu já vou dar a ela um monte de coisa para ela estudar, um monte de atividade para ela fazer. Eu vou dizer que ela vai ter que rezar o rosário todo dia. Eu vou dizer que ela vai ter que jejuar, que ela vai ter que ler a Bíblia. Essa pessoa ela não vem mais, que é isso? Você vai infartar esse neófito, esse bebezinho que chegou, que está na fase de leite, dando tanto alimento sólido, é que nem São Paulo disse. Há pessoas que estão na fase de leite. Então Jesus disse, eu não vou colocar um pano novo em pessoas velhas, eles ainda estão velhos, eles vão caminhar mais um pouco comigo. E na caminhada comigo eles vão se renovando. E aí ele dá o exemplo dos odres, do vinho, ele diz, não se coloca um vinho novo em odres velho. Quem sabe como é a apuração do vinho, né? A temperança do vinho, se você pega um vinho novo e coloca no odre velho, quando ele começa a fermentar, aquele odre se rebenta. Antigamente eram os odres de couro, colocava o vinho dentro. Se não fosse um odre novo, um couro novo, ele se rebentava. Jesus está dizendo, se colocar tantas coisas assim em pessoas neófitas que estão chegando, elas não vão aguentar, elas não vão perseverar. Por isso que é no compasso. A caminhada é no compasso, respeitando o tempo de cada um. Há uns que vai se abrindo mais rápido, que vai evoluindo, mas há outros que precisa a gente ter paciência. Como foi com Jesus. Jesus caminhou mais ou menos 3 anos formando os seus discípulos. E olha como eles deram trabalho. Chegou um ponto de Jesus dizer, a geração incrédula, como sois duros de coração, até quando estarei eu convosco? Até quando hei de aturar-vos? Pedro é convidado por Jesus, lá naquelas águas agitadas, a barca que está quase afundando, e que Jesus vem andando sobre as águas, e Pedro vai e diz, Senhor, se tu manda ir até ao teu encontro, vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas por um certo momento, Pedro tem medo e começa a afundar. Mas Jesus tem paciência. E ele começa a gritar, Senhor, Senhor, socorro, socorro. E Jesus segura na mão de Pedro e não deixa ele se afundar nas águas. Mas Jesus diz, homem de pouca fé. Mas Jesus respeitou o tempo de cada um, o limite de cada um. E assim nós também devemos respeitar o tempo de cada um. Eu não posso chegar aqui, eu faço jejum, você já tem que jejuar agora, porque eu estou fazendo jejum. Eu rezo o rosário, vocês vão ter que rezar o rosário agora. Não, não é assim. O Espírito Santo, ele vai trabalhando no coração de cada um e ele mesmo vai forjando em vocês o perfil de cada um de vocês. Vocês não vão copiar ninguém. Vocês não vão copiar a doutora Teresa, das mães que oram pelos filhos. Vocês não vão copiar o pregador Pedro, o pregador Adé. Vocês não vão copiar. Não, o Espírito Santo, ele vai forjando em vocês o perfil de vocês. O Espírito Santo, ele vai dando a vocês o carisma que ele quer dar a vocês, seja da oração por cura e libertação, seja da intercessão, seja da pregação, seja da música. O Espírito Santo, ele vai distribuindo os dons como lhe apraz. Então Jesus diz, vai chegar tempo que vão jejuar e vão saber o que é que estão fazendo. E não vai ser um peso, mas uma alegria em fazer aquilo por amor a Cristo. Que peçamos a graça a Deus de acolher Sua palavra no nosso coração, de permitir que ela faça a sua obra. A palavra é de Deus, gente. Se muitas vezes nós achamos tão importante uma palavra de um homem bem colocada, às vezes a gente passando ali nas redes sociais,
no Instagram, a gente vê às vezes aquelas figuras e vem assim umas frases tão profundas, né, que mexem com a gente. Ou as cenas, aquele amor de pai, aquele amor de mãe, aquele filho que chega a dar um abraço no pai, o pai começa a chorar, aquele filho que está distante, quando chega o pai está velhinho e começa a se abraçar, aquelas cenas que vai mexendo com a gente, que vai tocando. Muito mais é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Eu fico pensando, Deus deixou sua palavra em 73 livros, e como essa palavra é valiosa e poderosa, mas como também ela é desprezada. É palavra de Deus, é palavra que cura, é palavra que salva, é palavra que liberta. Pode ter certeza nisso. Quem medita a palavra de Deus todo santo dia, conversa com Ele todo santo dia, através da palavra, vai acontecendo cura e libertação. Pode ter certeza nisso. Nenhuma alma que se colocou na presença de Jesus saiu sem ter sido tocado pelo seu poder. Nenhuma. Até mesmo os demônios se manifestavam e gritavam, porque vem nos atormentar, porque a presença de Deus é tormento para os demônios. A luz, quando chega, ela expulsa as trevas, é própria da luz. É própria da luz. Acende-se uma luz na escuridão, ela ilumina. É próprio dela, é a função dela iluminar. E a presença de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta. Então, todo santo dia, quando nós nos colocamos na mesa com Jesus, eu vejo a palavra que a gente se alimenta dela todo santo dia, como Zaqueu sentou à mesa com Jesus. Preste atenção como foi, Lucas 19. Jesus não cobrou de Zaqueu. Jesus não disse que Zaqueu era aquilo que a comunidade dizia, ladrão. Jesus não falou nada disso. Jesus apenas conversou com Zaqueu. Eles estavam conversando frente a frente na mesa, dialogando. E acontece a cura. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei, vou devolver 4 vezes a mais do que roubei. Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. E eu vejo isso, comparo essa cena, essa passagem, a todo aquele que se senta para meditar a palavra. Você está conversando com Jesus. E aquela cura vai acontecendo. Aquela cura vai acontecendo. Cura vai acontecendo. Todos nós, sem exceção de ninguém, nós temos um espinho na carne, todos nós, e nós não dizemos a ninguém. Nós conversamos com Jesus, nós falamos com Ele sobre o nosso espinho na carne. Não convém dizer a ninguém, não convém falar para ninguém, convém se conversar com Jesus sobre esse espinho na carne. E em muitos casos, o Senhor vai dizer, como disse a Paulo: eu não vou tirar esse espinho. Busca a minha graça todo santo dia, porque basta-te a minha graça. Paulo dizia: mas Senhor, esse espinho é como um espírito de Satanás que me esbofeteia todo dia. Eu rogo, tira isso de mim. E Jesus disse: não tirarei. Paulo, basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha fortaleza. Então imagina aí, meus irmãos, se todos nós temos esse espinho, como quisermos chamar, uma fraqueza, se somos vulneráveis em certas situações, e isso permanece, e por amor a Deus a gente vive lutando, todo santo dia nós estamos dando uma prova de amor ao Senhor, que nós o amamos, porque todo santo dia nós estamos lutando
para não ceder àquela fraqueza, aquilo que a nossa carne anseia. Isso é uma prova de amor. Eu não fumo porque eu não gosto. Nunca gostei de fumar. Tenho um pavor de fumaça. Eu não bebo porque eu também não gosto. Eu não faço isso porque eu não sinto vontade. Que está fazendo de extraordinário? Você não faz o que você não gosta. Mas se gostasse, fazia. Mas os que gostam e não faz por amor a Deus, eis a prova de amor. Eis a prova de amor. Quem deixou de fumar, quem deixou de beber, quem deixou de farrar, quem deixou isso, quem deixou aquilo, por amor a Cristo. Eis a prova de amor. E se eu não faço porque eu não gosto, eu não faço porque eu não gosto. Não é porque eu amo a Deus, eu tenho temor a Deus, eu acho que isso vai magoar o coração de Deus. É porque eu não gosto. É tal qual Jesus diz na palavra: se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Até os pagãos saudam quem vos sauda. Se você só faz o bem a quem te faz o bem, o que você está fazendo de extraordinário? É uma troca, me fez o bem, eu faço o bem. Agora me faz o mal para ver. Então, meus irmãos, nós somos chamados a ser diferente no mundo. A sermos diferentes no mundo. Porque a luz, ela quer queira ou não, ela se destaca. Pode ter certeza disso. E onde é que ela se destaca? Na escuridão. Pode ter certeza disso. Está tão claro aqui que a gente quase não percebe o claro da vela, não é assim? Mas apaga a luz. Se ela não vai se destacar, mesmo um foguinho pequeno desse, na escuridão se destaca. Então, quer queira ou não, quem é de Deus vai se destacar. Não é você que quer aparecer, mas você é luz. E as pessoas vão ver Cristo em você. Vão sentir a unção, vão sentir o perfume de Deus e vão querer estar perto. Quem não quer estar perto de uma pessoa de Deus? Quem não quer estar perto de uma pessoa que quando chega nos traz aquela força que vem do alto? Que no momento difícil nos traz uma força superior através da palavra, através da confiança, da vivência, da experiência, da comunhão, da amizade com aquele que tudo pode. Como é bom ter amigos que são amigos de Jesus. Gente, é muito bom. Na palavra diz que existia um homem paralítico. E este paralítico tinha 4 amigos. Mas 4 amigos que conheciam Jesus, que acreditava e que ouviu falar de Cristo e que confiou e acreditou na palavra. E o que esses 4 amigos faz? Os 4 amigos pegam o amigo paralítico e vai levar até Jesus. E é assim que os amigos de Cristo faz com os seus amigos, eles levam a Jesus. E quando chegaram lá, Jesus tinha tanta gente, que eles não conseguiam apresentar o doente diante do Senhor, e disse que eles subiram no teto, tiraram lá o telhado, tiraram lá não sei o que era, se era palha, se sei lá, sei que o teto eles arrancaram e desceram com corda o paralítico numa padiola aos pés de Jesus. E aquela atitude de fé tocou no coração do Senhor. Então, quer tocar no coração de Jesus? Seja uma pessoa de fé, de confiança no Senhor. A gente toca no coração do Senhor. Em muitos momentos e passagens de Jesus na Bíblia, fala que ele se admirou da fé de algumas pessoas. Ó mulher, grande é tua fé. A cananeia. A cananeia, ela tocou o coração de Jesus com sua fé. Ela veio pedir pela filha. Uma mulher cananeia
que vinha dias e dias gritando, de longe, pedindo socorro, a um certo ponto que os discípulos chegam e dizem: Jesus, despede essa mulher, porque ela nos segue com os seus gritos. E quando essa mulher consegue se aproximar de Jesus, sabe o que é que Jesus disse? Quando ela chega, Jesus pergunta o que é que ela quer, e ela diz: Senhor, minha filha está em casa, atormentada pelo demônio. E aí, sabe o que é que Jesus disse? Faz bem dar pão aos cachorrinhos. Isso. Pão dos filhos aos cachorrinhos. Não convém, não faz bem dar o pão dos filhos aos cães. Ora, imagina aí, se fosse você que chegasse aqui, viesse e dissesse: ei, missionários, eu vim aqui porque minha filha está em casa, está com influência negativa, a hora cai no chão, e aquilo é coisa de outro mundo, ela está com influência negativa, eu vim aqui pedir uma luz, um socorro. Aí se nós dissesse assim: olha, não convém dar o pão dos filhos aos cães, o que era que você faria? E se são lá missionários, como é que responde desse jeito? Pobre de minha filha atormentada pelo mal, e está chamando ela é de quê? De cão, de cachorra? Era assim? Mas sabe como foi que a mulher respondeu? No sítio o povo, as migalhas, quando se mora no sítio, cria-se um bichinho, gato, cachorro. Lá em casa, quando nós morávamos no sítio, tinha muito cachorro. E quando a gente ia lá para a mesa, antigamente a gente sentava na mesa, hoje ninguém senta mais não para comer não. Mas era lá pai e mãe, um monte de menino, 9 filhos. Era um rebanho grande. Em torno da mesa, casinha de taipa, o piso batido no barro, nós lá comendo. E entravam os cachorros mesmo, e caía alguma coisa no chão e eles vapo. Comia as migalhas que caía da mesa dos seus donos. E sabe como foi a resposta dessa mulher? Foi essa que eu disse. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem pelo menos as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela disse: Senhor, até as migalhas que vêm de ti, eu estou satisfeita. Sabe o que Jesus disse? Ó mulher, grande é tua fé, vai, tua filha está curada. Humildade? Sim. Também uma fé. Ela sabia quem estava indo. Ela sabia que estava buscando quem podia fazer. Quando nós viemos a Jesus, nós estamos crendo que Ele pode fazer? Nós estamos tendo a fé? E diante dos aparentes não do Senhor, como nós estamos nos comportando? Eu não vou mais àquele grupo. Eu fui, rezei, pedi uma graça, não alcancei, vou embora. Não vou participar mais não. Eu fui naquele dia, senti a presença de Deus, foi tão bom. Mas segunda-feira eu fui e não senti nada. Não vou mais não. Eu quero sentir toda segunda-feira. Senão não vou. Não é de sentir, é de fé. Tem hora que você vai sentir, tem hora que você não vai sentir, mas uma coisa nós devemos ter certeza: Ele está aqui. E muitas vezes Ele permite sentir e muitas vezes Ele permite não sentir, para saber se nós estamos aqui somente pelo sentir. Foi assim com os santos. Santa Teresinha, chegou um momento da vida dela que ela passou a vida toda em aridez. De tal forma que quando ela ia para a adoração na capela com as outras irmãs,
chegou um momento que ela nem se concentrar na adoração se concentrava. Quando as irmãs se ajoelhavam, às vezes na frente dela lá, era aquelas chinelinhas de couro com brocha, e diz que ela ficava contando as brochas do calçado das irmãs. Jesus exposto, a adoração ali, Santa Teresinha contando as brochas da sandália da outra irmã que estava na frente dela. 1, 2, 3, 4, aridez. Mas mesmo assim, todo dia ela ia para o momento da adoração. Ela dizia, eu não estou sentindo. Está doendo não sentir o meu amado, mas eu sei que Ele está ali. É que nem uma música de Kelly Patrícia que diz, eu sei que o sol entre as nuvens Ele está a iluminar. É assim? O sol mesmo quando se esconde, mas mesmo por trás das nuvens, Ele ilumina e Ele aquece. Às vezes Jesus se esconde também, para ver como nós vamos nos comportar. Então é pela fé. Primeiramente a gente vê um grupo porque Jesus está aqui. Segundo, porque eu é quem preciso. Não é Ele que precisa de mim. Eu preciso dEle. Então eu venho porque eu preciso dEle. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso do seu amor. Eu preciso da sua cura. Eu preciso de tudo. Amém? E vou finalizar cantando uma canção. Com isso preciso, eu me lembrei agora de uma canção que me veio, que diz o seguinte, é até do Padre Zezinho, uma canção muito antiga, que diz assim, como a terra precisa do sol, como a vida precisa da luz, eu preciso de Deus, eu preciso, tanto quanto eu preciso viver satisfeito. Um só dia que eu viva sem Deus, um só dia sem religião, é viver como quem mal respira. Eu só sei que eu não sei mais viver de outro jeito. É de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. É de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. E é por isso que todos os dias eu dobre os joelhos ao Deus de Jesus e digo, Pai, 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 e peço luz, luz, luz. E digo, Pai, 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 e peço luz, luz, luz. E o mais forte que eu acho é essa parte que diz, viver como quem mal respira. Um só dia que eu vivo sem Deus, um só dia sem religião, é viver como quem mal respira. E é assim, a nossa alma, o ar que ela respira, é a presença de Deus. É as coisas de Deus. Se a gente se ausenta, se afasta, se a gente só procura alimentar a carne, a nossa alma ela fica pedindo ali o quê? Pedindo algo para ajudar a respirar. Uma pessoa que tem problema no pulmão, né? Eles têm em casa o oxigênio, tem aquele tambor. Assim a nossa alma fica, como quem mal respira. E a gente não está nem aí, só buscando alimentar a carne. É bebedeira, é farra, é festa, é viagem, é trabalho. Eu não tenho tempo, eita, tenho que trabalhar, tenho que correr. Fica só naquilo, correndo. E adquirir. Não se importa nem com a saúde. E depois o pouco que juntou, às vezes não dá nem para gastar com os tratamentos que vêm por tanta correria, psicológico doente, cansado e tantas outras coisas que vêm em acréscimo. Então,
é viver como quem mal respira. Precisamos alimentar essa palavra todo santo dia. Quem não tem o aplicativo da liturgia para acompanhar as leituras todo santo dia, você vai encontrar no pré-história aí o católico, né? Como disse, ele não precisa nem de internet para você acessar ele. Baixe e pega o aplicativo, mas não é para você estar lendo só no celular não, você pega o aplicativo para você ter ele como uma liturgia, aí você encontra a passagem ali do dia hoje, aqui ó, liturgia, hoje, a leitura de hoje é leitura do primeiro livro de Samuel. Eu derrubei, mas só que quando está offline eu não pego. Pois baixe esse católico que você vai... Tem umas mãozinhas assim, tá aí? É. Ó, eu tô acessando ele aqui sem internet. Aqui não tem. Vou procurar. Qual é? Católico. Esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem esse aqui, ó. Ele tem uma mãozinha. É branco, né? É não. É branquinha a mão? Isso. O da Canção Nova ele precisa de internet. Esse aqui não. Você já acessa ele. Você só baixa. Precisa de internet só para baixar. Depois que baixou, aí ele vem. Pronto. O que é que você vai acessar sem precisar da internet? Você vai acessar a liturgia, primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Aí ele vem também com a liturgia das horas. A liturgia das horas, você não vai acessar sem a internet. Aí vem a homilia do dia. Também a homilia do dia, você não vai acessar sem a internet. O santo do dia, você vai acessar sem a internet. A liturgia, que é o mais importante. Pronto. E o santo do dia também, que hoje é São Mário. Nada, eu tenho minha carteira de Lá no início Pronto, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. O salmo de hoje é o Salmo 49. Aí vem grifado aqui o 50. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Então é o salmo de hoje. Então se alimente dessa palavra todo santo dia. Procure, como eu disse, procura meditar na palavra de Deus. Procura só o aplicativo, só para você selecionar as leituras do dia. Você aprender, por que a palavra? Você vai aprender a manusear a Bíblia. Você chegar em algum canto e dizer assim, procura aí Mateus 5. Aí a pessoa está lá no Antigo Testamento procurando Mateus. Não tem como você encontrar. Mateus, já bota o dedo, já vai para Mateus. Como foi que eu aprendi a manusear? No grupo de oração. E você vai aprender a manusear a palavra de Deus, a espada do Espírito, no grupo de oração. Por isso que a gente insiste, traga a Bíblia quem tem. Traga a Bíblia quem tem, para que você possa acompanhar. Aqui quando a gente for fazer a proclamação, você possa acompanhar. E às vezes também a gente deve chamar um de vocês, ei, vem aqui, você vai fazer a leitura do Evangelho. E a gente vai pregar. Então, é bom você já se preparar em casa, já fazer as leituras, que possa ser que a gente chame um de vocês que queira fazer a leitura do Evangelho, para que a gente pregue. E aí por diante. Aí quem sabe o tempo vai passando, você faz a leitura e eu digo, você quer partilhar um pouco? Aí a pessoa diz, eu vou partilhar um pouco do que eu entendi. Aí já começa por aí, você já está pregando, iniciando. Isso tudo conforme a abertura que você queira. Também aqui não vai ser nada forçado, está entendendo? Mas é bom trazer a palavra de Deus, porque é costume dos nossos grupos de oração, todos que participam, trazer a palavra de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. A cruz de Cristo seja a minha luz. Não seja do dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me concedes coisas más. É mal que tu me fazes. Bebes tu mesmo do teu veneno. Bebes tu mesmo do teu veneno. Bebes tu mesmo do teu veneno. Amém.